Você vai ao médico demais, Sônia. Isso é hipocondria. Minha nora Patrícia disse isso na frente dos meus netos. E o meu filho Rodrigo ficava ali, parado, olhando para o chão. Naquela noite, eu tinha saído às 2 da tarde para consulta. Voltei às 6. Patrícia estava na sala quando entrei, com aquela postura de quem estava esperando. Não disse boa tarde. Disse: Sônia, a gente precisa conversar. E aí veio tudo de uma vez, como se ela tivesse ensaiado, como se tivesse esperando o momento certo faz tempo. Que eu saía toda tarde, que o plano de saúde estava sendo usado demais, que ela não entendia por que uma pessoa aposentada precisava de tantas consultas se os médicos nunca encontravam nada grave, que eu estava gerando custo sem contribuir com a estrutura da casa. Rodrigo estava sentado no sofá. Lucas, meu neto de 13 anos, estava na mesa fazendo lição. Isabela, a de 8, apareceu na porta do corredor com o olho arregalado, sentiu o clima e sumiu. E eu fiquei ali de pé, com a bolsa no ombro, ouvindo minha nora me chamar de custo na frente do meu neto. E lembrei de uma coisa naquele momento. Uma coisa pequena que aconteceu semanas antes e que ficou aqui, guardada, sem eu perceber o quanto pesava. Lucas tinha me ligado numa tarde, de um número diferente, e quando eu atendi, ele falou baixinho: Vovó, eu liguei do celular do amigo porque a mãe falou que quando a senhora sai para o médico, não é para ligar porque a senhora precisa descansar. Meu neto de 13 anos tinha que pedir celular emprestado para falar com a avó. Voltei ao agora. Patrícia ainda falava. Eu disse: tá bom, e fui para o quarto. Mas antes de dormir, abri a gaveta da mesa de cabeceira, peguei a pasta de plástico verde que ficava embaixo de tudo e passei a mão por cima dela, devagar. Estava tudo ali, tudo no lugar. Sorri no escuro e fechei a gaveta. Eu precisava voltar 4 anos para você entender como chegamos aqui. Quando o Hélio morreu, março de 2016, infarto fulminante, ele tinha 61 anos e eu 59. Eu fiquei no apartamento que a gente tinha em Campinas por quase 2 anos. Sozinha, mas bem. Recebi a minha aposentadoria do município. Tinha minha rotina, minhas amigas do antigo posto de saúde, minha vida. Não era vida de viúva triste. Era vida minha. Foi a Patrícia quem propôs que eu viesse morar com eles. Em 2018. Disse que a casa era grande, que as crianças precisavam de avó por perto, que ia ser bom para todo mundo. O Rodrigo ligou empolgado. Mãe, vem, a gente tem quarto sobrando, as crianças vão adorar. E eu vim. Larguei o apartamento, vim para Campinas de malas e tudo, me instalei no quarto dos fundos da casa no Cambuí. Os primeiros tempos foram bons, vou ser honesta. Eu cuidava do Lucas e da Isabela quando o casal trabalhava, cozinhava, ajudava na casa, tinha minha rotina com as crianças. Me sentia útil, me sentia parte da família. Mas aí veio 2019. Patrícia foi promovida. Coordenadora de RH de uma empresa grande, salário quase dobrando, status novo. E junto com o status novo veio uma versão nova dela. Mais dura, mais calculada, com uma impaciência com tudo que não fosse eficiente. Eu virei ineficiente. Não de um dia para o outro. Foi lento, foi sutil, foi o tipo de coisa que quando você percebe já está instalado há tanto tempo que parece que sempre foi assim. Começou com comentários pequenos. Sônia, a conta do plano de saúde ficou cara esse mês. Dito de passagem, sem olhar para mim. Depois, foi ficando mais direto. A senhora foi ao médico 3 vezes esse mês. Isso é necessário? E eu explicava. Pressão, retorno de exame, consulta de rotina. E ela ouvia com aquele olhar de RH, avaliando o currículo fraco. Numa tarde de abril de 2020, eu estava na cozinha fazendo almoço quando ouvi ela no quarto, no telefone com a irmã. Não estava escutando de propósito. A voz dela carregava. A aposentadoria dela não cobre nem os próprios remédios, Karina. É um custo que a gente não planejou. Parei com a colher na mão. O feijão borbulhando no fogão. Fiquei ali parada até ouvir ela desligar, depois continuei mexendo o feijão como se nada tivesse acontecido. O Rodrigo via tudo e ficava quieto.
Isso era o que mais doía. Não a Patrícia, porque dela eu nunca esperei muito. Era ele. O menino que eu criei, que ficou doente com cachumba aos 12 anos e eu dormi do lado da cama dele 3 noites seguidas, que perdeu o emprego aos 30 e foi na minha casa chorar, e eu fiz café e fiquei ali ouvindo até ele se acalmar. Esse homem via a mulher tratar a mãe como despesa e ficava olhando para o chão. Uma vez, só uma vez, ele disse alguma coisa. Foi num jantar de 2021, Patrícia comentou que talvez valesse pensar em alternativas de moradia para Sônia. E Rodrigo disse, Patrícia com um tom de aviso. Ela ficou quieta naquela noite, mas 2 dias depois estava de volta, diferente só no vocabulário. A Isabela era pequenininha ainda e me amava sem complicação, do jeito que criança de 6 anos ama, pulando no colo, pedindo história, dormindo no meu quarto quando tinha pesadelo. Mas o Lucas já estava crescendo, já percebia o clima, já ficava quieto no jantar quando a mãe falava de mim. Uma vez, ele me olhou com um jeito que me partiu o coração. Um olhar de desculpa, como se ele fosse responsável pelo comportamento da mãe. 13 anos e já carregava a culpa de adulto. Eu sabia que precisava ir embora. Sabia há tempo. O que eu não sabia ainda era como. Ou melhor, sabia, mas ainda não era a hora. Numa tarde de julho de 2021, recebi uma mensagem da Dona Neuza, minha ex-supervisora do posto de saúde, com quem eu mantinha contato desde que me aposentei. Sônia, tenho uma família aqui no Cambuí que precisa de cuidadora para tarde. A senhora topar? Fiquei com o celular na mão por uns 5 minutos pensando. Então digitei. Topo, mas precisa ficar entre nós. A Dona Neuza entendeu sem eu precisar explicar mais nada. Comecei em agosto de 2021. Dona Carminha, 82 anos, diabética, lúcida como água, sozinha num apartamento no Cambuí enquanto o filho morava em São Paulo. 3 tardes por semana, das 2 às 6. Cobrei o que era justo, depositei tudo na poupança. Em 6 meses, Dona Neuza me indicou mais uma família, depois outra. Até chegar em 4 clientes fixos, distribuídos na semana, todos no bairro ou perto. Eu saía com a bolsa, dizia que era consulta, voltava às 6. Patrícia reclamava das consultas. Eu ouvia e não dizia nada. A pasta verde foi crescendo mês a mês. Mas em julho de 2024 veio uma coisa que eu não esperava e que mudou o peso de tudo. Eu estava procurando uma foto das crianças no computador da sala, um print que a Isabela tinha me pedido para imprimir, quando a tela do navegador abriu numa aba que estava minimizada. Era o Internet Banking. Conta corrente. E ali, em transferências recorrentes dos últimos 8 meses, o nome da Karina, a irmã da Patrícia, aparecia toda semana. Valores pequenos, mas regulares. Somei mentalmente. Quase R$32 mil em 8 meses, saindo da conta conjunta do casal, indo para uma conta no nome da irmã. Não era conta de despesa compartilhada. Eu conhecia as despesas da casa. Aquilo era outra coisa. Fechei a aba. Fui imprimir a foto da Isabela. Mas na volta para o quarto, parei no corredor e fiquei parada 1 segundo. Então continuei andando. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, escrevi num papel os valores, as datas e o nome. Dobrei e coloquei na pasta verde. Ainda não era a hora, mas estava chegando. E foi quando Patrícia escalou, aquele outubro de 2024, a cena da sala, gerando custo na frente do Lucas, que eu entendi. A hora tinha chegado. Não com raiva, com clareza. Peguei o celular e mandei mensagem para Dona Neuza. Preciso de um favor. Pode me indicar um advogado de confiança? Ela respondeu em 2 minutos. Pode deixar com a Neuza. No dia seguinte ao episódio da sala, acordei cedo. Antes de todo mundo, quando a casa ainda estava no silêncio daquele jeito que parece que o dia ainda não decidiu começar. Fiz café, sentei na cadeira perto da janela da cozinha e fiquei olhando para o jardim dos fundos que eu mesma tinha plantado em 2018. As samambaias no canto, o pé de manjericão perto da torneira,
o vaso de begônia que a Isabela tinha me dado de presente no Dia das Mães, com um bilhetinho escrito de próprio punho. Pra vovó que cuida de tudo. Aquele bilhete estava na pasta verde também. Patrícia desceu às 7h30. Me viu sentada, não disse bom dia. Serviu o café que eu tinha passado, pegou o pão que eu tinha colocado na chapa e foi pro quarto comer. Rodrigo desceu depois, me olhou, abriu a boca para dizer alguma coisa e fechou de novo. Foi atrás dela. Aquele dia eu não saí. Fiquei em casa, fiz almoço, ajudei a Isabela com o dever de escola, assisti um pedaço de novela com ela no colo. De noite, quando as crianças foram dormir, Patrícia me chamou na sala, dessa vez com um papel na mão. Sônia, eu pesquisei algumas opções. Era uma lista de residências geriátricas. 3 lugares com endereço, valor mensal e descrição dos serviços. Ela tinha imprimido, organizado por preço, colocado num plástico transparente. Como currículo, como proposta de reunião. A gente podia visitar essa semana. Peguei o papel, olhei os 3 nomes, dobrei ao meio e coloquei na mesa. Eu vou pensar, Patrícia. Ela esperava outra reação, ou concordância ou briga. Não esperava aquilo. Ficou 1 segundo sem saber o que fazer. Depois pegou o papel e foi embora. Rodrigo estava na porta do corredor. Me olhou. Eu olhei de volta. Ele desviou o olhar primeiro. Aquela noite eu dormi bem. Mais bem do que tinha dormido em meses. Na semana seguinte, fui ao escritório do Dr. Augusto Meireles, advogado que a dona Neuza me indicou. 40 e poucos anos, quieto, do tipo que ouve mais do que fala. Levei a pasta verde. Coloquei tudo na mesa. Os comprovantes da poupança, o contrato do apartamento que eu tinha assinado em setembro, as anotações sobre as transferências da Patrícia. Ele leu tudo devagar, sem expressão, só fazendo uma pergunta ou outra. No final, fechou a pasta e disse: Dona Sônia, a senhora está em posição muito confortável. Aquilo me aqueceu por dentro de um jeito que é difícil de explicar. Não era surpresa. Eu sabia o que tinha guardado. Era confirmação. Era ouvir de alguém de fora que eu não tinha inventado nada, que não estava sendo dramática, que o que eu construí era real e era meu. O que eu preciso saber, eu perguntei, é se esse dinheiro que saiu da conta conjunta é problema para ele. É, ele disse. Pode ser enquadrado como dilapidação de patrimônio conjugal, dependendo da origem. Dá prova de má-fé. Voltei para casa de táxi. Patrícia estava em reunião online no quarto. Rodrigo no trabalho, as crianças na escola. Entrei no quarto, abri a gaveta, passei a mão na pasta verde e sorri. Faltavam 3 semanas. Mas as 3 semanas não foram tranquilas. Patrícia voltou com a lista de residências geriátricas numa segunda-feira, dessa vez com o Rodrigo ao lado. Os 2 sentados no sofá, eu na poltrona, como entrevista de emprego. Rodrigo leu um texto que claramente não era dele, palavras compridas, tom corporativo, sobre qualidade de vida, cuidado especializado, fase da vida que merece atenção adequada. Eu ouvi tudo. Quando ele terminou, perguntei: Você escreveu isso ou ela escreveu? Ele ficou vermelho. Mãe. Tudo bem, Rodrigo. Eu vou pensar. Patrícia cerrou o maxilar. Aquela era a 2ª vez que eu devolvia a mesma frase, e ela estava começando a perceber que vou pensar não era hesitação, era estratégia. Vi nos olhos dela o momento que ela percebeu. Mas não tinha mais o que fazer. Naquela semana, o Lucas me procurou no quarto tarde da noite, depois que os pais foram dormir. Bateu de leve na porta. Entrou com aquele jeito de adolescente que quer parecer desligado, mas está cheio de coisa por dentro. Ficou em pé perto da porta, olhando para o chão e disse: Vovó, a senhora vai embora de verdade? Eu patei a cama do lado. Ele veio, sentou. Ficamos 1 segundo sem falar. Vou, eu disse. Mas não vou sumir. Você sabe disso. Ele assentiu. Ficou quieto mais um pouco e então disse: A mãe falou que os médicos iam recomendar. Parou. Que era melhor. Os médicos não recomendaram nada, Lucas. Nenhum médico falou nada assim. Ele me olhou. Vi ali que ele queria acreditar em mim
e que uma parte dele já acreditava. Semana que vem você vai entender tudo, eu disse. Pode confiar em mim. Ele assentiu de novo, levantou, me deu um abraço daqueles que adolescente dá quando não quer admitir que precisa de colo e foi pro quarto. Fechei os olhos e toquei a pasta verde na gaveta. Mais uma semana. Naquela sexta-feira à noite, quando a casa finalmente ficou quieta, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede por um tempo. Não era tristeza exatamente. Era aquela coisa pesada que vem quando você percebe que algo que deveria ser sagrado, família, filho, lar, virou campo minado. 42 anos de vida dedicados ao Rodrigo, às crianças, ao Hélio, ao trabalho no posto, às famílias do bairro que eu acompanhava grávida por grávida, doença por doença, e chegar aos 67 anos sendo avaliada como custo. Isso dói de um jeito que não tem nome certinho. Não é raiva, é mais fundo que raiva. É uma espécie de assombro. Você olha para a situação e pensa, como chegou até aqui? Mas eu sabia como tinha chegado. Tinha chegado porque eu deixei. Não por fraqueza, eu precisava me dizer isso, mas porque fiquei esperando o momento certo. E o momento certo tinha chegado. Sentei e lembrei. Agosto de 2021. Era uma tarde de inverno em Campinas, aquele frio seco que corrói, e eu tinha acabado de ouvir mais um comentário de Patrícia sobre o plano de saúde. Fui pro quarto, sentei na beira da cama exatamente como agora e peguei o celular. Abri a mensagem da Dona Neuza sobre a Dona Carminha. Fiquei olhando por uns 5 minutos. O Hélio teria dito para aceitar na hora. Eu sei porque conheci aquele homem por 39 anos. Ele tinha um faro para a oportunidade que eu sempre admirei e às vezes invejei um pouco. Sônia, quando uma porta aparece, não fica medindo a maçaneta. Entra logo. Falava assim, com aquele sotaque caipira que nunca perdeu mesmo depois de 20 anos em Campinas. Mandei mensagem para Dona Neuza. Topo, mas precisa ficar entre nós. Abri conta naquela semana. Agência diferente, cartão diferente, senha que não era a data de aniversário de ninguém. Primeiro depósito em setembro de 2021, R$ 800. Segurei o comprovante na mão e pensei no Hélio. Você sabia, né, amor, que ia ser assim. 3 anos e 2 meses depois, a poupança tinha quase R$ 84 mil. E o apartamento no Jardim Chapadão estava esperando por mim há 2 meses. Voltei ao agora. A casa quieta, a pasta verde na gaveta, o relógio marcando quase meia-noite. Me levantei, fui até a janela, olhei para o jardim lá embaixo. O manjericão que eu tinha plantado, a begônia da Isabela, deixaria as plantas, levaria o bilhete. Fui até a cômoda e peguei o celular. 3 mensagens não lidas do Rodrigo, mandadas ao longo da tarde. Li as 3. A primeira dizia, Mãe, precisamos conversar sério. A segunda dizia, a Patrícia marcou uma reunião de família no sábado que vem. A terceira dizia, vai ter a mãe dela e a Karina também. Preciso que você esteja. Fiquei olhando para a tela por um segundo. Então digitei para Dona Neuza. Reunião sábado, hora de usar a pasta. Ela respondeu antes de eu colocar o celular na mesa. Avisa o Dr. Augusto. Avisei. Ele respondeu. Estarei disponível por telefone se precisar. Boa sorte, Dona Sônia, embora a sorte não seja o que a senhora precisa. Fechei o celular, abri a gaveta, tirei a pasta verde e coloquei em cima da cômoda. Amanhã eu ia separar tudo em ordem. Contrato do apartamento por cima, comprovantes da poupança no meio, as anotações sobre as transferências da Karina embaixo, cada coisa no seu lugar, na sua hora. Deitei. Apaguei a luz. Dormi fundo. Se você chegou até aqui comigo, é porque você sabe o que é carregar peso sozinha e sorrir igual. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em Ripar. É ali que você fortalece essa corrente e me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta uma coisa. Você já teve que guardar uma força em segredo esperando a hora certa? Escreve aí embaixo, porque o que vem agora, ninguém espera. Sábado chegou com sol forte, aquele calor de novembro em Campinas que ainda não decidiu se é verão ou primavera. Céu limpo, mas o ar carregado.
Acordei antes do alarme. Fiz café devagar, ouvi o silêncio da casa por um tempo. Lá pelas 7h30, peguei a pasta verde e sentei na mesa da cozinha sozinha. Separei os documentos na ordem que tinha decidido na noite anterior. Contrato do apartamento por cima, comprovantes da poupança no meio, as anotações sobre as transferências da Karina embaixo. Conferi cada folha. Estava tudo ali. 3 anos e 2 meses de trabalho, de silêncio, de espera. Dobrei a pasta, passei a mão por cima dela uma vez, coloquei dentro da bolsa. Mandei mensagem para o Dr. Augusto. Hoje é o dia. Ele respondeu. Estou disponível das 10 ao meio-dia e das 2 às 5. Qualquer coisa me liga. Dona Neuza mandou mensagem sem eu pedir. Pensando em você. Vai dar tudo certo. Sorri para a tela. A reunião era para tarde. Patrícia tinha marcado para depois do almoço 2h30. A mãe dela, Dona Berenice, e a irmã Karina chegariam ao meio-dia para almoçar junto. Montagem clássica. Criar clima de maioria antes da votação. Mas eu não estava mais morando naquela casa emocionalmente. Já tinha saído. O que estava acontecendo ali era só o protocolo. Fui tomar banho, me arrumar. Coloquei uma blusa que o Hélio gostava, azul marinho, de tecido bom, que eu guardava para ocasiões. Não era ocasião de tristeza. Era ocasião. Lá pelas 11, enquanto Patrícia e Rodrigo preparavam o almoço juntos com aquela tensão de casal que está ensaiando o roteiro, sentei na sala com a Isabela. Ela me mostrou um desenho que tinha feito. Uma casa com jardim e 2 figuras, uma grande e uma pequenininha. Essa sou eu e a vovó, ela disse apontando. A figura grande tinha cabelo branco em espiral. Tá ótimo, eu disse. Posso ficar com ele? Ela me deu com aquela seriedade de 8 anos. Dobrei com cuidado e coloquei na bolsa, do lado da pasta verde. O almoço foi tenso do jeito que almoço tenso é. Todo mundo falando de coisa besta para não falar do que importa. Dona Berenice comentou o calor, o trânsito, uma novela. Karina ficou no celular. Rodrigo comeu sem sabor. As crianças sentiram o ar e ficaram quietas. Eu comi bem. Fiz elogios à lasanha que Patrícia tinha feito. Ela me olhou como se eu estivesse fazendo algo suspeito. Estava. Quando o almoço terminou, Patrícia pediu para as crianças irem para o quarto. Lucas me olhou antes de ir. Aquele olhar de 13 anos que já entende mais do que deveria. Dei um sorriso pequeno. Ele foi. E eu voltei para aquela memória rápida que não consigo afastar quando penso naquele momento. Uma tarde no posto de saúde, anos atrás, quando uma paciente idosa chegou chorando porque o filho tinha tentado tirar a casa dela. Minha supervisora de então, Dona Neuza, disse para mim em voz baixa, enquanto a gente esperava o médico. Sônia, idoso que tem papel, tem poder. Idoso que não tem papel, tem problema. Guardei aquilo sem saber por quê. Voltei ao agora. Tinha papel, tinha poder. Dona Berenice e Karina se acomodaram no sofá. Rodrigo ficou em pé perto da janela. Patrícia ficou de pé também, do lado da televisão, com um envelope na mão. O mesmo tipo de envelope plástico que ela tinha usado da última vez, com papéis dentro. Olhou para mim com aquela expressão que eu já conhecia, a de quem está prestes a ser razoável à força. Sônia, obrigada por aceitar conversar. A gente está aqui porque se preocupa com você. Coloquei a bolsa no colo. Respirei fundo. Pode começar, Patrícia. Patrícia começou com a voz de RH. Aquela voz que distribui feedback negativo com linguagem positiva, que faz demissão soar como oportunidade de crescimento. Disse que a família tinha conversado muito, que todos se importavam com o meu bem-estar, que a casa estava ficando pequena para tantas necessidades diferentes, que eu merecia atenção especializada. Usou essa expressão 2 vezes, atenção especializada, como se fosse gentileza e não insulto embalado em plástico. Que ela tinha pesquisado 3 residências, todas muito boas, e que a família estava disposta a contribuir com os custos. Dona Berenice balançou a cabeça durante todo o discurso. Karina olhava para o celular, mas estava ouvindo. Rodrigo ficou na janela com os braços cruzados e o queixo baixo. Quando Patrícia terminou, abriu o envelope e tirou um papel.
Empurrou na minha direção pela mesa. É só uma carta de intenção, Sônia. Para formalizar a conversa. Olhei para o papel. Não peguei. Posso falar agora? Patrícia fez um gesto com a mão. Pode. Peguei a bolsa, abri devagar, tirei a pasta verde, coloquei na mesa. Patrícia olhou para a pasta. Dona Berenice olhou para a pasta. Carina levantou os olhos do celular. Abri. Tirei o primeiro documento. O contrato de locação do apartamento no Jardim Chapadão. 2 folhas, assinado em setembro. Meu nome impresso, minha assinatura. Coloquei na mesa, virei na direção deles. Eu aluguei um apartamento. Tá no meu nome, pago com o meu dinheiro, e eu mudo esse final de semana. Silêncio. Patrícia abriu a boca. Fechou. Rodrigo descola da janela. Mãe, espera. Não foi grosseiro. Foi firme. Ele esperou. Tirei o segundo documento, os extratos da poupança. 3 folhas, com o histórico de depósitos desde setembro de 2021. Coloquei na mesa do lado do contrato. Esse dinheiro aqui, quase R$ 84 mil, eu juntei trabalhando, como cuidadora de idosos. 3 anos e 2 meses, enquanto todo mundo achava que eu estava no consultório. Patrícia ficou branca. Dona Berenice parou de balançar a cabeça. Você trabalhava? Rodrigo deu um passo para frente. Mãe, por que você não... Porque eu sabia que iam proibir, ou tumultuar, ou transformar em problema. Olhei para ele. E eu precisava fazer isso sem tumulto, Rodrigo. Patrícia se recompôs mais rápido do que eu esperava. Ela era boa nisso, recuperar compostura. Tudo bem, Sônia. Isso é ótimo. Fico feliz que a senhora tenha essa reserva. Mas isso não muda o fato de que a estrutura da casa... Eu não terminei. Ela fechou a boca. Tirei o terceiro documento. As anotações que eu tinha feito à mão, com datas, valores e o nome da conta destinatária. Coloquei na mesa. Esse aqui é diferente. Carina ficou estática. Em julho desse ano, eu estava procurando uma foto das crianças no computador da sala quando uma aba do banco abriu. Conta conjunta de você e do Rodrigo, Patrícia. Tinha transferências recorrentes para os últimos 8 meses. Valores pequenos, toda semana, para o mesmo nome. Pausei. Carina Rodrigues Monteiro. A sala ficou com aquele silêncio diferente. Não o silêncio de surpresa, mas o silêncio de quando uma coisa que estava escondida aparece na luz e todo mundo sabe que não tem mais como guardar. Carina colocou o celular no colo. Esses valores somados dão quase R$ 32 mil em 8 meses, saindo da conta conjunta, indo para a conta da sua irmã. Olhei para Patrícia. Depois olhei para Rodrigo. Eu mostrei para o doutor Augusto Meirelles, que é advogado, e ele me disse que isso pode ser caracterizado como dilapidação de patrimônio conjugal. Rodrigo ficou imóvel. Patrícia virou para Carina. Carina, não faz isso, eu disse com calma. Não vira para ela agora, vira para ele. Foi a primeira vez na tarde que a voz de Patrícia saiu sem o verniz do RH. Sônia, você não entende o contexto. Eu entendo que são R$ 32 mil que saíram da conta do meu filho sem ele saber. Rodrigo se sentou. Não no sofá. Sentou na cadeira da mesa de jantar, do jeito de quem precisa de apoio antes de cair. Ficou olhando para o papel na minha mão. É verdade? A voz dele saiu baixa. Patrícia não respondeu de imediato. Aquele segundo de hesitação foi a resposta. Rodrigo, eu posso explicar. É mais complicado do que parece. É verdade? Ela fechou os olhos por um segundo. Sim, mas tem uma razão. Dona Berenice se levantou. Acho que eu e a Carina devemos... Fica, Dona Berenice. Não foi pedido. Ela ficou. Rodrigo colocou os cotovelos na mesa e as mãos na cabeça. Ficou assim por um tempo que pareceu longo. Então, olhou para mim. Naquele olhar tinha muita coisa. Vergonha, confusão, algo que parecia o começo de um pedido de desculpa que ele não sabia como começar. Eu não disse nada. Esperei. Mãe. A voz dele estava diferente, sem o texto decorado, sem o tom de casal ensaiado. Era a voz do Rodrigo mesmo. Por que você não me contou? Sobre o trabalho, sobre o apartamento. Você podia ter...
Podia ter o quê, Rodrigo? Não foi agressivo, foi honesto. Você via tudo e ficava quieto. Eu aprendi que quieto comigo você ia ficar também. Ele não respondeu. Porque não tinha resposta. Patrícia tentou recuperar o controle da situação. Virou para mim com uma compostura que eu admirei tecnicamente, se não fosse a situação. Sônia, entendo que você tem suas razões para estar com raiva. Mas transformar isso num problema jurídico não vai ajudar ninguém, principalmente as crianças. Eu não vim aqui para criar problema jurídico. Olhei para ela com cuidado. Eu vim aqui porque você marcou uma reunião para me convencer a assinar um papel e ir para asilo. E eu precisava que todo mundo que você trouxe como testemunha visse o que eu tenho para mostrar. Pausei. Incluindo a sua mãe e a sua irmã. Dona Berenice olhou para a filha com uma expressão que eu não soube classificar. Constrangimento, talvez, ou reconhecimento. Eu não vou assinar nada. Eu não preciso de asilo. Eu tenho apartamento, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Fechei a pasta. E o que eu faço com o que sei sobre essa conta, isso depende do que acontece daqui para frente. Karina abriu a boca. Isso é uma ameaça? É uma informação, eu disse. O que você faz com informação é escolha sua. Patrícia ficou em silêncio. Era um silêncio diferente de todos os outros da tarde. Não era o silêncio de quem está calculando a próxima fala. Era o silêncio de quem percebeu que perdeu o controle da situação e não sabe quando isso aconteceu. Rodrigo se levantou. Olhou para a esposa. Você pode dar uma licença? Não era pergunta. Patrícia, Dona Berenice e Karina foram para a cozinha. Ouvi o som das cadeiras, das vozes baixas, do silêncio que as pessoas fazem quando estão com vergonha. Rodrigo ficou de pé na sala, me olhando. Eu deixei. Mãe. Começou 3 vezes assim. Mãe, sem conseguir terminar a frase. Então, eu falhei com você. Não neguei, não consolei, deixei a frase existir. Eu vi tudo acontecer e fiquei quieto porque era mais fácil, porque eu não queria problema em casa, porque... Parou. Não tem justificativa. Não tem, concordei com calma. Ele assentiu. Ficou mais em silêncio. Então, você vai embora de vez? Vou. Quando? Esse final de semana. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha aquela expressão de filho adulto que finalmente entende que a mãe tem vida própria e que isso sempre foi verdade, só que ele não queria ver. Os meninos. Eu já conversei com o Lucas. Isabela vai entender com o tempo. O apartamento tem quarto vazio. Olhei para ele. Mas isso depende de você, Rodrigo, não de mim. Foi quando ouvimos barulho no corredor. Lucas estava na porta da sala, não sei há quanto tempo. Olhei para ele. Ele olhou para a pasta na mesa, para o pai, para mim. Vovó tá indo embora de verdade? Tô. Ele cruzou a sala e me abraçou do jeito que abraçou quando tinha 6 anos, com o peso inteiro do corpo, sem cerimônia. Fiquei ali com o neto de 13 anos nos braços por um bom tempo. Quando ele soltou, tinha os olhos molhados, mas não deixou cair. Adolescente. O apartamento tem quarto? Ele perguntou. Tem 2. Ele assentiu, como se fosse informação de logística, mas sorriu. Peguei a bolsa, coloquei a pasta dentro. Me levantei. Patrícia estava na porta da cozinha quando saí da sala. Eu, ela, o corredor entre nós. Ela me olhou. Eu a olhei. Não havia mais o que dizer que os documentos na mesa não tivessem dito melhor. Cuida das crianças, eu disse. E saí. Do lado de fora, parei no jardim por um segundo. O sol de novembro batia direto, aquele calor branco de fim de manhã. Respirei. Depois voltei para dentro. Ainda tinha coisa para fazer. Patrícia estava na cozinha com a mãe e a irmã quando eu entrei. As 3 pararam. Sentei na cadeira da mesa da cozinha, a cadeira que era minha, por hábito de 4 anos, e olhei para Karina. Quanto tem nessa conta? Karina não respondeu de imediato. Olhou para Patrícia. Karina, eu disse com calma, não é para Patrícia, é para você. Isso não é da sua conta, Karina disse, com um tom que era metade arrogância e metade medo. Legalmente não, concordei. Mas moralmente é conta do meu filho.
E você sabe disso. Dona Berenice colocou a mão no rosto. Aquele gesto de mãe que reconhece a criação dando errado. Patrícia virou para a irmã com uma expressão que eu li como desespero contido. Carina, por favor. Eu não vou. Não precisa falar nada, eu disse. Eu já falei o que precisava falar. Agora isso é entre vocês e o Rodrigo. Me levantei. O que eu vim dizer hoje, eu disse. Fui em direção à porta da cozinha. Dona Berenice me chamou. Sônia. Parei, virei. Ela estava me olhando com aquela expressão de mulher mais velha que reconhece outra mulher mais velha numa situação que conhece bem. Me desculpe, ela disse, pelo que aconteceu aqui. Não era responsabilidade dela, mas era honesto. Cuida das suas filhas, Dona Berenice. Fui até o meu quarto. Fechei a porta. As malas já estavam prontas havia 3 semanas, arrumadas aos poucos, nas tardes em que ia ao médico e voltava com uma coisa a menos no armário e uma a mais no apartamento do Jardim Chapadão. Tinha sobrado só o essencial, roupas de 2 dias, os documentos, a foto do Hélio que ficava na mesa de cabeceira, o bilhete da Isabela. Peguei a foto do Hélio. Fiquei olhando por um segundo. 50 e poucos anos, foto tirada numa praia do litoral paulista, ele sorrindo com aquele chapéu de palha que eu achava ridículo e que ele adorava. Você sabia que ia ser assim, eu disse para a foto baixinho. Você sempre foi mais esperto do que eu nesses negócios. Coloquei na bolsa, abri a porta do quarto. Lucas estava no corredor. De novo, ou ainda não sei. Tinha a Isabela do lado agora, de mãos dadas com ele, com aquela expressão de criança que sentiu peso no ar, mas não entende a forma do peso. Vovó, Isabela disse. Você vai morar longe? Me ajoelhei na frente dela. Vou morar no Jardim Chapadão. Você sabe onde é? Ela balançou a cabeça. Não. É perto. De ônibus é 20 minutos. E eu vou deixar chave com o papai para vocês virem quando quiserem. Isabela pensou por um segundo com aquela seriedade de criança fazendo cálculo de afeto. Você vai ter lugar para dormir lá? 2 quartos, eu disse. Um para mim e um para vocês. Ela considerou. Então, tem banheiro? Tem banheiro, tem cozinha, tem uma janela que dá para um jardim pequenininho. Pode plantar begônia? Pode plantar o que quiser. Ela assentiu com solenidade de 8 anos. Abraçou meu pescoço. Lucas ficou de pé, me olhando por cima da Isabela, com aquela expressão de adolescente que está aprendendo que adulto chora e que isso não é fraqueza. Semana que vem vocês vêm me visitar, eu disse. Pro Lucas, mais do que para ela. Combinado? Combinado, ele disse, com voz firme de quem está fazendo uma promessa de verdade. Rodrigo apareceu no corredor. Me olhou com as crianças. Não disse nada por um tempo. Então disse, posso te levar? Olhei para ele. Para o homem de 42 anos que eu tinha criado, que tinha me decepcionado de um jeito que ia levar tempo para digerir, mas que ainda era meu filho com tudo o que isso significa. Pode. No caminho, no carro, ficamos a maior parte do tempo em silêncio. Campinas passando pela janela, o Cambuí ficando para trás, os bairros mudando, o Jardim Chapadão aparecendo com suas ruas mais simples e seus sobrados com grades. Rodrigo estacionou em frente ao prédio. Ficou com as mãos no volante. A Patrícia vai ter que explicar a conta para mim. Isso é problema seu e dela. Eu sei. Pausa. Mas eu quero que você saiba que eu não sabia. Eu sei que você não sabia, Rodrigo. Olhei para ele. Mas você sabia de muita coisa sobre como ela me tratava, e ficou quieto. Ele não respondeu, porque era verdade e os dois sabíamos. Com o tempo, eu disse, a gente conversa sobre isso. Agora não é a hora. Ele assentiu. Desceu do carro, pegou a mala do porta-malas, subiu até a porta do prédio comigo. Na entrada parou, me abraçou. Não foi o abraço educado de filho adulto, foi um abraço de verdade, daqueles que acontecem quando a palavra não alcança. Fiquei ali por um momento. Eu te amo, mãe. Eu sei. Soltei. Vai embora agora. Resolve a sua casa. Ele foi. Eu entrei. O porteiro, seu Benedito, 60 e poucos anos, bigode grisalho,
Me cumprimentou com um aceno. Boa tarde, dona Sônia. Bem-vinda de vez. De vez. Subi no elevador sozinha. Abri a porta do apartamento. A luz de novembro entrava pela janela da sala. Aquele sol de fim de tarde que dourava tudo sem esforço. Coloquei a bolsa no sofá. Fiquei parada no meio da sala por um momento, ouvindo o silêncio. Mas era um silêncio diferente. Limpo. Meu. Tirei a foto do Hélio da bolsa e coloquei na janela, apoiada no peitoril, de frente para a luz. O chapéu de palha, o sorriso. Chegamos, eu disse. 3 semanas depois, apartamento no Jardim Chapadão. Meu. O sol de dezembro entrava pela janela da sala, batia direto no peitoril, onde a foto do Hélio ficava agora, de frente para a luz, o chapéu de palha, o sorriso que eu conhecia há 40 anos. Na varanda pequena, o vaso de begônia que a Isabela tinha trazido na primeira visita, numa sacola de plástico, com terra derramando pela lateral, com uma seriedade de quem está entregando algo precioso. Pra vovó não ficar sem, ela disse. Não fiquei. O café passava no coador de pano, o mesmo de sempre, o que Rodrigo tinha tentado me convencer a trocar por cápsula e eu nunca troquei. Cheirava a café de verdade, cheirava a manhã. Dona Neuza tinha vindo me visitar na semana anterior, ficado 2 horas, tomado café, aprovado o apartamento com aquele jeito dela de fazer inspeção sem parecer inspeção. Tá bom, Sônia, tá do seu tamanho. Era o maior elogio que ela sabia dar. O doutor Augusto tinha me ligado na segunda. Rodrigo tinha procurado um advogado. A separação estava sendo encaminhada. Não era minha briga, mas era consequência do que eu tinha colocado na mesa naquele sábado. E eu não tinha como fingir que não era. Não sentia culpa. Sentia a clareza de quem fez o que precisava ser feito. Lucas e Isabela tinham vindo no fim de semana anterior. Sábado à tarde, o Rodrigo trouxe e foi embora. Voltou às 7 para buscar. Fizemos pipoca, assistimos um filme, a Isabela dormiu no meu colo na metade e o Lucas ficou acordado até o fim, fingindo que não estava com sono. Antes de ir embora, ele ficou parado na porta e disse: Vovó, aqui é bom. Simples assim. Aquilo valeu mais do que qualquer outra coisa daquelas 3 semanas. Trabalhava 3 dias por semana como cuidadora, agora sem esconder de ninguém, sem inventar consulta, sem sentir o peso de uma mentira que precisava existir. Dona Carminha continuava comigo, 83 anos agora, tão lúcida quanto sempre, que na última visita tinha me olhado e dito: Você parece diferente, Sônia, mais leve. Eu tinha rido. Estou mais leve, Dona Carminha. Peguei a foto do Hélio do peitoril. Segurei. 67 anos. Viúva. Avó. Cuidadora. Aposentada que continuou trabalhando porque queria, não porque precisava. Mulher que guardou um segredo por 3 anos não por medo, mas por estratégia. Que esperou a hora certa porque sabia que hora certa existe. Você sabia, né, amor? Falei pra foto baixinho, com o café esfriando na mesa. Que eu ia dar um jeito, você sempre soube. Coloquei a foto de volta. Sentei. Tomei o café. Lá fora, Campinas continuava. O barulho do bairro, as crianças na rua, o som da vida que não para enquanto a gente resolve as próprias. Pensei numa coisa que a dona Neuza me disse anos atrás, no posto, num daqueles dias difíceis que o trabalho de agente comunitária sempre tinha. Sônia, a gente não salva ninguém, a gente só mostra que tem saída. 70 anos de vida me ensinaram uma coisa: nunca é tarde para mostrar quem você é. Nunca é tarde para dizer não. E nunca, nunca é tarde para recuperar o que sempre foi seu. Não só o apartamento, não só o dinheiro, mas o direito de ocupar espaço sem pedir licença, de envelhecer sem pedir desculpa, de ser inteira dentro da própria vida. Eu fui ao médico demais, mas valeu. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta, o que mais te marcou? Foi a pasta verde? Foi a Isabela com a begônia? Escreve aí embaixo. Quero ler.
Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hypar para não perder a próxima.